Olá! Olá! Estamos com um pequeno delay. Dá um olá, Duda. Diga olá, Duda. Não. Travou de novo. A Duda, não. Foi muita emoção, ela congelou. Foi muita emoção. Mas ela vai, com o tempo, descongelar. Boa noite. Mas muito bem. Vamos dar boa noite a todas as pessoas que estão nos vendo, todas as 50 milhões de pessoas transmitindo nesse momento, acompanhando a nossa transmissão mundial do Prêmio IgNobel 2023. Que será que nos reserva esse prêmio? Boa noite, Zorak. Boa noite, Duda. Esteja onde estiver. É uma travadinha básica. Vamos ver até onde a gente consegue manter a Duda. Agora travou o Zorak. Lembrando, essa é uma... Eu travei? Não, deu uma metalizada só, uma coisa cibernética. Tá. Então, vamos lá. A conexão está no Wi-Fi, pode dar uns probleminhas de vez em quando. Então, a gente está fazendo essa sessão do IgNobel para acompanhar a transmissão que começa às... ali tem dois já, né? O Juliano mandando. Começa às 7 horas da noite. A gente errou por um pouquinho, em 1 hora, por causa do fuso horário, mas tá tudo certo. Vamos acompanhar a premiação com um pequeno delay para não termos problema com o vídeo caindo, né? Então, a premiação lá vai rolar, a gente vai acompanhar uns 2, 3 minutos depois do que está acontecendo ao vivo. Eu gostaria de começar falando um pouquinho rapidinho do prêmio. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá, gente? Vocês, por favor, fiquem à vontade. Essa apresentação, então, é a 33ª primeira edição anual do prêmio, porque todo ano tem o primeiro, mas essa é a 33ª que acontece, o primeiro, tá bom? Por isso que essa diferença. Por isso que esse prêmio tem esse nome esquisito. O IgNobel vem da palavra de ignóbil mesmo, tá? É um trocadilho com a palavra que em português é ignóbil, que é não muito inteligente. O prêmio surgiu em 91, a primeira edição dele foi em 91, a cerimônia ocorre anualmente em setembro, geralmente é em Harvard, mas desde 2020 ela está ocorrendo de forma online. Foi criada por uma revista de humor científico chamada Annals of Improbable Research, existe um podcast também dessa revista. Os prêmios são dados para autores de pesquisas, experimentos e outras atividades inusitadas em diversas áreas da ciência. Geralmente coisas realmente feitas, publicadas em artigo, leis, alguma coisa que aconteceu realmente, né? E o lema do evento é fazer as pessoas primeiramente rirem e depois pensar. Todos os assuntos são extremamente interessantes, mas tu pensa, mas por que alguém pesquisa isso? É a história que os ursos polares são canhotos, todas as formigas são canhotas. Por que alguém estuda isso, né? Mas já estudaram. As categorias variam, tá? Todo ano a gente tem 10 categorias novas que são premiadas, dentre física, química, biologia, matemática, medicina, astronomia, paz, literatura e por aí vai. Tá? Muitas, às vezes cria uma categoria só para isso. Todo ano tem da física? Todo ano tem da química? Não, tem ano que não tem. O Brasil já conseguiu ganhar pelo menos 3 vezes, que eu pesquisei aqui o nosso prêmio IgNobel. Em 2020 tivemos um prêmio de um pesquisador, Marco Antônio Corrêa Varela, com mais uma equipe, tá? Ele fez parte da equipe que ganhou. O IgNobel de Economia, os cachorros estão ajudando a latir hoje. Eles quantificaram a relação entre a desigualdade de renda nacional de diferentes países e a quantidade média de beijos na boca que as pessoas desses países davam. Tá? Uma correlação muito boa, muito forte. Em 2020, junto com outros líderes mundiais, o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou o IgNobel de Ensino de Medicina por usar a pandemia de Covid-19 para ensinar ao mundo que os políticos podem ter um efeito mais imediato sobre a vida e a morte do que os cientistas e médicos. Né? A gente sabe muito bem como foi o caso. Putin ganhou, Lukashenko ganhou, uma galera ganhou nesse mesmo ano, tá? Todos aqueles líderes negacionistas. E o último aqui, foi no ano passado, né, de biologia, são pesquisadores da USP, o Glauco é o brasileiro, a outra pessoa, se não me engano, ela é uma esposa dele, que é argentina, estudaram a constipação intestinal que afeta o acasalamento entre escorpiões. Então, só se mencionando o que acontece, durante o coito, o escorpião perde o rabo e o esfíncter e vai muita coisa embora,
e ele fica constipado, não consegue defecar por muito tempo e acaba morrendo, literalmente nas fezes. E o que ganha quem recebe esse prêmio Ig Nobel, né, para vocês saberem? Ganha um cilindro temático com detalhes do prêmio, né, do Ig Nobel, para que cada pesquisador possa guardar nele os seus conhecimentos. Esse aqui são os dois pesquisadores brasileiros, o brasileiro, né, o Glauco, que ganhou no ano passado, tá até ali com um escorpião de pelúcia, simbolizando a vitória do prêmio. E, além disso, ganha, é claro, muito prestígio, né, afinal é uma premiação incrível, reconhecida por Harvard, e ganha dinheiro. Quanto que ganha? 10 trilhões de dólares do Zimbábue. Esse é o prêmio que a pessoa ganha. Que maravilha. Essa nota não existe mais, tá? O dinheiro era de 2008. E naquela época, esse dinheiro, 10 trilhões, valia 0,028 centavos de dólar americano. Precisávamos, então, de 35 quatrilhões de dólares para dar $1 americano. Eles tinham uma inflação extremamente alta, tá? Imagina, você saía para comprar pão no dia, na hora que chegava na padaria já não tinha mais dinheiro, porque até chegar na padaria já teve inflação. 231 milhões por cento foi a inflação desse ano. Meu Deus. Ele é apresentado pelo Mark Abrahams, que é um matemático e o editor da revista ali que organiza o prêmio, e também, como eu falei, é o mestre de cerimônias, tá? Então é esse cara que vai conduzir toda a premiação, que começa daqui a 10 minutos. Uma curiosidade importante, nós temos somente uma pessoa até hoje, não sabemos se isso vai mudar hoje, né, que recebeu tanto o Nobel, que é o famoso Nobel, né, quanto o Ig Nobel. É o físico holandês André Geim, não sei como é que pronuncia, meu holandês não é tão bom assim. Ele recebeu o Ig Nobel em 2000, pelos estudos de levitação magnética em sapos, e também em 2010 ele recebeu o Nobel por estudos sobre as propriedades eletromagnéticas do grafeno. Então, é o único ser agraciado com esses dois grandes prêmios da ciência. Só melhorou uma ele, estava né? verificando. Hã? Melhorou ele, né? Melhorou, assim. Aprendeu. Eu estava verificando sobre a premiação, sobre esses valores. Eles se basearam no seguinte: o Nobel paga não sei quanto, a medalha Fields paga não sei quanto, não sei quem paga não sei quanto. E eles colocam numa escala do quanto vai aumentando. E eles falaram: o nosso não pode ficar para trás. Então nós temos que dar o maior prêmio de todos. Eles resolveram pegar o 10 trilhões de dólares. Tá? Por isso que o prêmio deles é tão alto. Para ser o maior de todos. Ninguém vai ganhar deles. Travou. Como é que funciona Voltou. a cerimônia? Eu falei que ela está online desde 2020, desde o início da pandemia. Sempre tem um tema, sempre tem uma temática. Esse ano a temática é a água. E eu vou... Como nós estamos em casa, estamos com aquelas saudades de pandemia, a minha esposa está cozinhando, eu vou fechar aqui para diminuir o barulho. Com isso vocês ficam com a bela imagem da tábua de passar roupa atrás de mim. O evento sempre conta com a presença de laureados, tá? Pessoas que ganharam o prêmio Nobel já vão lá e entregam o Ig Nobel para as pessoas. Isso é uma coisa bem interessante. Por mais que seja online, mas ainda assim eles estão lá para oferecer essa premiação. Então, como o tema é água, eles têm uma mini ópera, que acho que são 4 atos, se não me engano, e essa ópera é cantada pelos pesquisadores, tá? Não são contratados, as próprias pessoas tocam os instrumentos e cantam a ópera. No caso, o tema desse ano é a água. As palestras 24/7, que seria um trocadilho com a expressão em inglês, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas no caso aqui, quem recebeu já um prêmio Ig Nobel, em algum outro ano, vem até aqui para fazer uma palestra sobre a sua pesquisa, que ganhou o prêmio, em 24 segundos. A pessoa tem 24 segundos para explicar sobre a sua pesquisa. E depois, de novo, mas em 7 palavras. Fica o desafio aí, né? E é legal essa parte, porque, em geral, a cerimônia, assim, tá lá o Mark Abrahams apresentando, não sei como é que vai ser esse ano, né? A pessoa explicando, e uma terceira pessoa aleatória. Tu fica pensando, o que esse cara tá fazendo aí, velho? Quando dá os 24 segundos, ele começa a fazer uma barulheira, ele começa a batucar prato, tocar uma tuba, para a pessoa parar de falar. Chega. Quando era presencial, tinha uma menininha que vinha incomodar as pessoas, pedindo, para, tá chato, chega, deu. E ficava o tempo inteiro incomodando.
Em um dos momentos, eles têm eles ficam atirando papéis, aviões de papel. No presencial, todo mundo da plateia tinha um aviãozinho e jogava para acertar um alvo. Em geral, as pessoas não acertavam, mas essa era a lógica. E agora, no online, eles estão pedindo para as pessoas se filmarem jogando aviões de papel, e eles passam esse vídeo de pessoas do mundo inteiro jogando aviões de papel. Eu acho que pro ano que vem a gente podia tentar gravar um vídeo e participar disso daí, Guto. Eu acho que podemos tentar. Agora não tem como fazer um aviãozinho de última hora, mas para o próximo, quem sabe. Isso. Aqui tem os discursos de abertura e de encerramento, tá? É uma professora mesmo que faz esse discurso de abertura e encerramento. Simplesmente é um discurso muito curto. Eu não vou nem dar detalhes para não estragar a surpresa para vocês. E existem outras atrações também que eles montam em cima do dia, baseado no tema, baseado no que acontece. Olá de novo, Eduarda. Espero que você fique entre nós. Agora vai dar certo. Tá bom. Só lembrando, a gente está fazendo uma coisa extremamente informal, tá? Porque o IgNobel é um prêmio informal. Então, tá aqui o Guto, professor da Química, eu sou professor da Física, Eduardo, aluna do curso, para cá, esse lado, aluna do curso de Física, então estamos aqui acompanhando a cerimônia. E, para finalizar, eu só queria lembrar, esse ano vai ter uma coisa diferente, eles vão fazer uma cerimônia presencial depois com os agraciados do Nobel, vai ser no dia 11 de novembro, no Museu da MIT, lá em Cambridge. Os ingressos já estão disponíveis para quem quiser ir, tá? E ele não será transmitido. Se estiver disponível aí, fazer de bobeira, no dia 11 de novembro, quiser ir lá ver uma conversa com as pessoas que ganharam o Nobel, fique à vontade. E aqui a gente encerra, eu volto para a nossa tela. Estou vendo aqui, ó, dia 11. Olha, dia 11 de novembro é um sábado, viu, Zorak? Fica melhor. É um sábado, aí. Opa. Pô, eu vou falar para ti que eu não vou poder ir. Ô, Guto, acho que tem que arrumar o nosso posicionamento ali da tela, que nós estamos pequenininho. Sim, é verdade. Tanta gente linda precisa aparecer. Aí, olha só que coisa linda. Bonito. Estou com uma luz de baixo aqui que parece uma assombração, né? Ô, Guto, eu não vou poder ir no dia 11 eu não vou poder ir dia 11 porque é o dia do Jogo dos Servidores, eu vou estar em Floripa. Tá vendo? É um evento muito melhor. Muito melhor Claro. que ver o IgNobel. Eu não sei se vocês querem saber mais alguma curiosidade. Não sei se vocês têm mais alguma curiosidade, se vocês querem perguntar sobre o evento. Eu dei dando uma estudadinha por cima, espero que possa ajudar. Tem muitas coisas curiosas do que já ganharam o IgNobel aí. Eu estava comentando que eu vou fazer o papel da Glória Pires hoje, porque eu não sei de nada, nunca vi, nunca assisti. Então, eu vou ficar falando amenidades aqui por enquanto. Mas eu ia pedir, a Duda deve estar tá rindo, porque tá sabendo mais que eu, então, né, Duda? Justamente porque eu estou no mesmo. Me identifiquei. Somos nós, então. Vamos fazer esse papel maravilhoso de ficar aqui, belezando a tela, falando comentários pertinentes. Mas dê uns exemplos, Zorak, de trabalhos que ganharam para as pessoas que estão vendo. Eu sei que tem 2 pessoas, pelo menos, né? De coisas que a gente pode esperar aí pela frente. A gente pode esperar. Teve uma vez um prêmio IgNobel de Paz, eu não vou lembrar o ano, que foi dado para os governantes da Índia e do Paquistão, porque eles perceberam que quando eles iam no meio da madrugada, tocavam a campainha do cara do outro país e saíam correndo, isso era nas embaixadas, tá? Isso diminuiu o conflito diplomático entre os 2 países. Um de economia que foi dado uma vez para a Polícia Metropolitana de Bangkok, que eles deram dinheiro, um adicional no salário dos policiais que se recusavam a receber suborno. Eu conto ou você conta? Deixa eu lembrar. Tem um de nutrição que eles verificaram quanta saliva é produzida diariamente por crianças. E o mais curioso desse estudo é que o pesquisador fez isso com os filhos dele.
Olha. Então, esse é o dado curioso da Ele podia usar dele brincadeira. para fazer de adulto também, né? Não É custava nada. verdade. Verdade. Eu acho que para finalizar eu posso mencionar um que é de física, que eles estudaram por que lápides lápides pretas atraem mais libélulas. E nesse mesmo ano teve um estudo que comparou por que cavalos brancos atraem menos moscas. É um estudo de espectro eletromagnético, né? Então é tudo a ver com física. Tudo a Então são ver. coisas que realmente você para pensar por que está acontecendo isso, né? Olha só, tem um comentário no YouTube, a plateia está chocada, Zora, que não está acreditando. Imagina. Eu estou tentando lembrar de mais algum curioso. Aquela regra dos 5 segundos famosa que o pessoal fala, que você pode pegar comida depois que cai no chão, isso também já rendeu IgNobel, tá? Eu não lembro de que ano, não lembro de que área também. Acho que deve ter sido de biologia, talvez. Talvez nutrição. Que loucura. E podia comer? Vou falar para vocês que o evento já começou, tá? Já está rolando transmissão. Mas vamos dar um tempinho para a gente não atrapalhar nada deles aqui, tá? Uma logo aqui passando, nada demais. Mas chegou o momento, gente. Chegou o grande momento. E como eu falei, são prêmios extremamente... lembrei de outro prêmio, de entomologia, que é o estudo dos insetos, né? Opa! Teve um cara que escreveu 3 volumes. Não, acho que esse é de literatura, tá? Não é de entomologia. De literatura, que o cara escreveu 3 volumes sobre a arte e o prazer de dissecar moscas. 3 volumes. 3 volumes. Deve ser muito legal mesmo. E teve um de entomologia, esse sim, tá? De entomologia, que estudou por que os entomólogos, as pessoas que estudam insetos, têm medo, quase todos eles, de aranha, que não é um inseto. Uhum. Justo. Faz sentido. Lembrei do de linguística. Eu posso ir longe nessa brincadeira. Tá? De linguística, eles estudaram que a palavra existe em quase todos os idiomas. Nem sempre tem o mesmo significado, é claro, mas tá lá sempre. Tá? Com certeza essas pessoas têm TDAH, que foca em uma coisa e fica ali, e aquilo? Olha. E aí vai atrás. E aí... desperta a curiosidade. Sim. Olha só. Depois você vai atrás e fica pensando se não dá para usar isso em sala de aula para motivar o aluno também, para daqui a pouco vai que alguém ganha um IgNobel desse tipo de coisa. Tem uma ideia mirabolante, por aí vai. Já temos 2 minutos aqui, eu vou reiniciar a transmissão para mim e eu vou compartilhar a tela para vocês passarem para nós. Diga. A nossa audiência está internacional hoje. Já temos audiência em Campo Alegre, deve estar frio em Campo Alegre uma hora dessa, né? Aqui, professor Carlos Sildonir. O Sildonir, meu aluno de mestrado. Olá, Sildonir. Que você consiga sobreviver a essa transmissão com a gente aqui hoje. Espero que fique até o final. Muito legal. Então vamos à transmissão. Na transmissão, já mandei aí a tela para você. Espero que esteja funcionando. Carregando, calma que olha só. Isso aí é a introduçãozinha dele só, tá? Como é que tá o som aí? Também estão fazendo como a gente Está um pouco baixo, eu acredito. Melhorou? Agora está ok. Ok. Está dando uma travadinha, viu? Pelo menos aqui para mim. Não sei se alguém que está vendo aí pelo YouTube quiser dar um feedback. Eu agradeço. Eu dei uma baixada de novo no volume aqui só para a gente poder conversar enquanto está rolando isso daí, tá? Sim. Só baixei um pouquinho o volume para a gente poder conversar enquanto a coisa rola, beleza? Daqui a pouco a gente se concentra na transmissão. Eu acredito que já começou a transmissão, não. Lá, transmissão ao vivo.
Vamos ver como é que fica isso aqui. Ainda tá... Eu acredito que isso aqui vai levar um tempinho ainda até mudar. Então, vamos lá. Opa! Temos um gato querendo sair daqui da porta. Vai, cara. Eles gostam de fazer um suspense também, né? Gosto. É para chamar o pessoal para vir assistir. Sim. Ó, eu vou falar para vocês que acho que ainda nem começou a coisa. Não. Estou acompanhando ao vivo aqui. Nada pelo visto. Quer tirar o som? Por enquanto? É que a gente... Nós estamos sem som. Eles estão na mesma pilha que nós, esperando a audiência aumentar. Como é que tá o número de ao mesmo tempo ali? Dá para ver, Guto? Deixa eu ver aqui no YouTube. Isso lá na transmissão deles, né? Ô, Guto, se tu ouvir um barulho de algum porquinho rindo aí, tá? Não é sinal de falha de comunicação, é a Duda, tá? Ah, meu pai. Ai, que coisa gostosa. É muito bom. Muito bom. Eu falei que tava liberado, Duda. Ai, caramba. Que coisa. Ó, começou, hein? Acho que agora... A gente tá 2 minutos atrasado, só para avisar, tá? Então, Isso. vamos deixar Só assim. para ver aqui, eles estão com... Tô tentando ver por aqui pelo Tubil também. Eu não vou assistir para não ter spoiler, né? Vou esperar. Ah, claro. Olha, As coisas de abertura. Temos um feedback da audiência. Tem 171 Olha pessoas que... assistindo no site deles. 171. Temos aqui vou olhar aqui um Ana, aqui da audiência. deixa aqui no... Feedback, 50% tá ok. Tá, beleza. Que maravilha. Eu vou colocar em 50%. Obrigado, Ana. Obrigado, que assim vai agora. Vai. Jesus, Assim que amado. começar o... Assim que começar o... Zora, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma live dessa aqui, um negócio que eu nunca nem vi na vida. Só li ali uns prêmios engraçadinhos quando eles premiam. Uma live do Nobel, depois a gente vai fazer. O problema da live do Nobel é que ocorre 6 da manhã, aquele negócio. E não é só um anúncio, na verdade, não é nem uma live, né? Pois é. Tem que fazer o quê? Olha lá. Gente... Começou. Well, this is the year 2023. 2023, the 4th year of the COVID-19 pandemic. For the 4th year in a row, the IgNobel Prize ceremony is not in its traditional home, Sanders Theater at Harvard University. So here I am in the Netherlands, basking by the bank of the charming canal. So I will skip the usual theater safety announcements of identifying the nearest exits, silencing all phones and electronic devices, and no smoking in the theater, etc., etc. So again, this year, do any darn thing you like. Don't identify the nearest exit, shout at your phone, or eat something. Now, get your paper airplanes ready. Os aviãozinhos que eu falei. Because the 33rd first annual IgNobel Prize ceremony is about to begin. Ela comentou que é o 4º ano do IgNobel, né? Então, não vai ser de novo no hotel, no auditório lá de Harvard. Vai continuar sendo online. Airplane tosses tonight. Do you have your airplane ready? Keep it in the hangar. And welcome to the 33rd first annual Ig Nobel Prize ceremony.
Airplanes ready to launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Várias pessoas no mundo inteiro gravaram os aviõezinhos aí, ó. Que legal. Ano que vem vamos fazer isso aí, Duda. Vamos. Ladies and gentlemen, and, well, whoever, welcome to the Senhoras e senhores e first quem annual tiver aí, né? Nobel Prize ceremony. And now, Professor Jean Berko Gleason will deliver the traditional Ig Nobel welcome speech. O discurso de abertura do evento. Welcome. We're isso aí. going to award Muito bom. this year's Ig Nobel Prizes. I am Karen Luckman, creator of the Stuff Office of Science calendar. Fiquei até emocionada. Soon, we will welcome our most special guests, the new Ig Nobel Prize winners. This year's winners represent many continents and even more countries. Now, ladies and gentlemen, literati and glitterati, intellectuals, pseudo-intellectuals, quasi-pseudo-intellectuals, pseudo-quasi-intellectuals, walking encyclopedias, know-it-alls, and, well, the rest of you. May I introduce our Master of Ceremonies, the editor of the Annals of Improbable Research, Chief Airhead, Mark Avery. Esse é o nosso mestre de cerimônias. Individuals and groups. Every Ig Nobel Prize winner has done something that makes people first laugh, then think. The Ig Nobel Prize ceremony is produced by the magazine, The Annals of Improbable Research. It's proudly co-sponsored by the Harvard Radcliffe Society of Physics students and the Harvard Radcliffe Science Fiction Association. This is year 4 of the COVID-19 pandemic. It's also the 33rd year of the Ig Nobel Prize ceremony. Because of the pandemic, instead of doing the ceremony with 1,100 delightful, eccentric people jammed together in a big theater at Harvard University, we're in 2023, doing the entire ceremony online and at sea in a certain sense. Let's refresh your memory or bring you up to speed with a 15-second long look at how we do it when it's not a pandemic. Vamos mostrar como é que é a cerimônia originalmente sem ser aqui durante a pandemia. Welcome. Please stop. I'm bored. That was pretty quick. The editors Era só 20 of segundos de the Annals of apresentação. Improbable Research have chosen a theme for this year's Ig Nobel Prize ceremony. That theme is water. The theme may or may not apply to particular prizes. Tonight, 10 prizes will be given. The achievements speak for themselves all too eloquently. The prizes will be presented to the winners by Nobel laureates. Ladies and gentlemen, and whoever, please welcome the Nobel laureates. A 2018 Nobel laureate in chemistry, Francis Arnold. Essas são pessoas que ganharam o prêmio Nobel e que vão apresentar o Ig Nobel deste ano. Chalfie. Trying to get these prizes is very, very difficult. 1994 Nobel laureate in physiology or medicine, Peter Doherty. I was reluctant to Google that because De medicina e fisiologia em 2096, foi isso que falou? 96? Onto my university email account. 2019 Nobel laureate in economics, Esther Duflo. It's a very long way from lab. Economia em 2019. Is what I would say. 2001 Nobel laureate in physics, Wolfgang Ketterle.
Research is Física em going well. 2001. We're making new discoveries. It's good. 2007 Nobel laureate in economics, Eric Maskin. Is De Squiggler economia em a 2007. SpongeBob character? It is. He plays the cartoon. clarinet. Oh. 2021 Nobel laureate in physiology or medicine, Artem Pataputian. Kinds of props with 2001, fisiologia e medicina. It's gonna be fun. 1993 Nobel laureate in physiology or medicine, Rich Fisiologia. Roberts. Yes, when I thought I was going to get thrown out of school, I wanted Isso eu acho to become a legal, professional billiards porque player. são pessoas que ganharam prêmio Nobel, gente. Snooker champion. Olha o naipe da galera. É tudo gente esquisita que nem a gente. Aham. Só que bem mais brilhante. Nobel laureate in economics, Al Roth. Mais um de economia. Cadê meu chapéu? 2001 Nobel laureate in chemistry. Ó, de química Also won 2001. another one last year in 2022, also in chemistry, Barry Sharpless. I love water. I mean, that's my favorite thing on the whole planet. 1990 Nobel laureate in physics, Jerome Friedman, was Mais again de Nobel de prevented from Física. joining us, but here he is via the magic of an old video recording. Congratulations. I hope you are enjoying this as much as I am. Specially edited audio recording of the ceremony will be broadcast on Public Radio's Science Friday with Ira Flato program on the day after Thanksgiving. Olha, eles fizeram um trocadilho com a palavra sci-fi, e aí o negócio de sexta, sci-fi. Legal. Sexta-feira. 2023 Ig Nobel Prizes. We're giving out 10 prizes. The winners come from many nations. This year's winners have truly Já sabemos que earned teremos de their diferentes países, estão dizendo. prize. Christopher, tell them Opa. what they've won. Tá pra nós. This year's winners each receive an Ig Nobel Prize Gosh. and a piece of paper. A piece of paper saying they've won an Ig Nobel Prize. Ah, faltou isso aí. Eles ganham um pedaço de papel dizendo que eles ganharam o Ig Nobel. The paper has been signed by several Nobel laureates. Assinado pelos vencedores do Nobel. Money, Opa, isso. $10 trillion. Ali, ó. Gosh. Os 10 trilhões de dólares. A Zimbabwean $10 trillion bill. Supersized. Gosh. Okay. Now I'm going to show you this year's Ig Nobel Prize. This year's Ig Nobel Prize is a PDF document that can be emailed, printed out, and assembled to form a box. Ah, Yeah. Ó, eles sempre têm um prêmio diferente. Eles vão mandar um arquivo em PDF Small box. que tu pode imprimir This box e contains construir uma caixa. 20 cans, 12 mini cans of cola. Cola is made with water, you know. Ai. Wait. The box says it may contain fewer than 12 cans. Hey, the box also says warning does not contain cola. Oh. Gosh. Não tem Coca-Cola dali dentro. Estão falando, dizendo um aviso. You said it. The Chemistry and Geology Prize. Química e Geologia. De onde são É as nóis. pessoas? The winner is from the UK and Poland. The Chemistry Opa. and Geology Prize is awarded to Jan Zalasowicz for Da, explaining why do Reino Unido e Polônia. like to lick Oh, quem nunca? Quem nunca? A pesquisa dizendo por que os geólogos adoram lamber pedras. Lamber pedra. But I never learned to lick rocks. Congratulations. Thank you very much indeed. It's a great pleasure. Porque muitos cientistas gostam de lamber pedras, não geólogos. Não só cientistas gostam. For such a fundamental thing, indeed, in geology and chemistry, as licking rocks, which geologists do all the time in the field, because
something that's not very clear then becomes much clearer when you look at it. With a wet surface. É para limpar a pedra, gente, para ficar mais fácil de visualizar as coisas. Meu Deus! Mas você sabe quem fez? 200 years ago, geologists were licking Como é que chama rocks aquele, meu Deus do to céu? find out what they were. Mineralogia tem um dos testes que você faz lá que você tem que pôr na boca mesmo. Eu vou procurar saber. Você classifica uma rocha And it worked for them. Caramba! metendo a I'm going to língua. give you something they never got to have. It comes along with the prize. Here's your $10 trillion bill. Isso me lembrou que tem gente que fala que o teste do paladar é o último teste antes de morrer, né? Yes, there's something to be cherished. Spent all at once or not? There's the question. Do you happen to have any other tasty rocks with you? Tasty rocks, yes. Ele tem outras pedras que ele pode provar, que ele gosta de lamber ali. It's a trilobite, relative of crabs and lobsters. Again, about 400 million years old. Would you do the honors for us? Licking the rock, yes, that will be. It's a mud rock. You can't see very much like this, but when you Ele pediu pro cara lamber outras pedras, né? begin to see grains of silt and the shape they are and how they're arranged and so on. Perdão? Of course, rainy day, you don't need to do that. So quite often in the field with whales, there are days when you don't have to lick rocks, but on dry days, that's the standard, repertoire. Well, we know from you that geologists like to lick rocks. Rich started out as a chemist. Yes. I wonder, do chemists in general like to lick rocks? I start as a chemist and no. You never acquired the taste. I never acquired the taste. I never found one that tasted good. Discurso de aceite, né? He was a much more cheerful man than he looks here. And he didn't mind getting his boots dirty. He became a geologist, even before such a thing. Agora eles estão explicando por que o prêmio foi entregue e tal. A gente pode ir comentando algumas coisas. No final ali, deixa eu baixar o volume. No final ali ele tinha perguntado pro cara pro vencedor do prêmio Nobel, se ele também gostava de lamber pedras, que daí ele era químico, né? Porque a gente sabia que os geólogos gostam, mas e os químicos gostam de lamber pedra? Guto, você gosta de lamber pedras, Guto? Não é a minha especialidade. Não? Lembrando que a premiação desse ano tem a temática da água. Então, gente, hidratem-se. Muito bom. É a hora. Pode pegar a minha. Isso aí. Vodka. Não, é água. Giovanni Arduino reminds us how to do science from scratch. One suspects, therefore, that he must have liked cats. The literature Literatura. The winners are from France, the UK, Malaysia, and Finland. The literature prize is awarded to Chris Mullen, Nicole Bell, Merita Turinen, Reino Unido, França, Malásia e Finlândia, é isso. For O outro já tá studying querendo rir ali embaixo. sensations people feel when they repeat a single word many, 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 many times. The prize will be awarded to them by Nobel laureate Al Roth. Estão explicando, eles estudaram as sensações que as pessoas enfrentam, né, quando se repetem muitas vezes uma mesma palavra. É um mantra. Meu Deus. Só lembrando, ali está o artigo que eles publicaram isso, tá, gente? Então, tá aí, ó. Sim. Meu Deus. Uma amostra de 92 pessoas. E tem grupo de controle ainda. Muito bem feito. Sim. Thank you so much. Thank you. Muito bom.
Eu estou fazendo uma contagem aqui de quantos países ganharam e o prêmio por país aqui. Depois a gente faz esse balanço no final da cerimônia. Isso, boa, boa. Very interesting. Perhaps that's something to look into next, as it's the erroneous sensation that you have solved something, an illusory feeling of insight. I hope that's That sensation all the time before the referees get back to me. Absolutely. So, I mean, when you talk to scientists, they always say, oh, yeah, I've had that in the middle of the night. You wake up in the middle of the night, you've had the idea that's going to win you a prize, Ig Nobel or Nobel. And then you look at it in the morning, what you've written down in the middle of the night is absolute nonsense. And that's my career. Wow. Akira and Chris, I'd like to ask you to do something if you're comfortable doing it. Could you together repeat many times the word the? The? Yes. In synchrony. As best you can. Okay. Right. We'll find a rhythm. We will. The. Qual é a lógica disso? Eu espero que esse não seja um discurso de aceite. The induction of jamais vu in the laboratory, word alienation and semantic satiation, was an article conceived at the University of Leeds. A team effort, we would like to thank the staff and students of the University of St Andrews, Leeds University and Université Grenoble-Alpes. As universidades que participaram do estudo. The Mechanical Engineering Prize. Engenharia mecânica. Nossos colegas lá. The winners are from India, China, Malaysia, and the USA. The Mechanical Engineering Prize is awarded to Tifei Yap, Jen Liu, Anup Rajapan, Trevor Shimakosu, Malásia de novo, Índia, China e Estados Unidos. for reanimating dead spiders to use as mechanical gripping tools. The prize will be presented to them. No! Well, hearty congratulations, and I'm delighted that two of you are MIT PhDs. Eu tô tentando entender o que eles fizeram aqui ainda. You say that one of the possible uses for these Eles usaram aranhas mortas como cola, ou colar, para grudar nas coisas, né? É tipo que nem de da choquinha e tipo o sapo mexe. Olha lá, a aranha agarrar. Claro. Engenharia mecânica. É tipo aquelas garras para pegar coisa, né? Gente, não é possível. Nossa, olha as ideias, velho. E a lábia inteira fecha que nem uma mão. Sim. Não, gente. Eu espero que o pessoal... Bom, é a aranha morta, né? Então o pessoal de direitos dos animais não vai reclamar. Espero que eles não tenham matado a aranha para fazer isso, coitadas da aranha. Aí eles vão reclamar. Se bem que achar uma morta e, tipo, deve mudar, né? O estudo. Sim. Puta, agora eu fiquei curiosa com esse estudo deles. Nossa! Aí tem uma agulha que eles colocam atrás, colada para... Nossa senhora, tá, vamos voltar pro volume aí. Não, tá. Além da imaginação. And, let's not forget, you have a $10 trillion dinheiro, tem que entregar o prêmio em dinheiro. Exige bastante. Agora a questão é, por quê? Não, mas não, calma.
I'm going to do it. Tu me lança essa pergunta e eu te devolvo com outra. Por que não? Por que não? Justo. Meu Deus. Discurso de aceite, vamos lá. Have you ever seen a dead spider and wondered why its legs curl up? We did, and the answer led to us repurposing a dead spider as a robotic gripper. Humans have antagonistic muscle pairs, like the biceps and triceps, which flex and extend the elbow joint. However, while spiders have flexor muscles to curl their legs inward, they rely on hydraulic pressure to extend their legs outward, which is why they curl up after they die. Caramba, comparado até com pistão. We tapped into its hydraulic system with a needle and used pressure to extend its legs. It ended up Olha só, velho, negócio funcionando ali. É que nem negócio hidráulico, né? Sim, é que nem negócio de pegar bichinho de pelúcia lá. Depois do macaco hidráulico, cara, hidráulico. Heavier than the gripper itself. Não, gente. Because nature creates these dexterous grippers for us, necrobotic components. Que sensacional. Não, e com os pelinhos, né, da aranha, ela deve grudar mais coisa ainda. Mais ainda, sim. Aranha de pelúcia, que fofo. Olha. 24/7 lectures. We've invited several of the world's top thinkers. Agora vai ter as palestras 24/7 que eu falei. Opa. Each 24/7 lecturer will explain their subject twice. First, a complete technical description in 24 seconds. Ah, sim. Em 24 segundos tem que ter, pode usar o termo técnico que tu quiser à vontade, tá? Não tem que ser quando você vai explicando pro teu colega do lado, assim, que manja do Paranauê. Vamos lá. This 24/7 lecture. Eu falei que são 3 pessoas, lembra? Olha lá o carinha do teclado do lado lá. Research Associate at the U.S. Naval Research Laboratory. Her topic: hydrodynamics. First, a complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark, get set, go. Hydrodynamics is the study of liquids in motion. Its foundational axioms include the conservation of mass, momentum, and energy, which state that in a closed fluidic system, the aforementioned quantities must remain constant over time. Não vai dar tempo. Under certain fluidic conditions, the governing equations can reduce to a number of well-known equations, such as the Euler-Bernoulli and the Navier-Stokes equation. When taken together, they describe, for example, how fluids move in rivers, pipes, and around airplanes. Bem no tempo. Explicou que é hidrodinâmica. Agora vamos ver em 7 palavras. Now, a clear summary that anyone can understand in 7 words. Quero pessoa entender. Mark, get set, go. Liquids flow in response to natural forces. Os líquidos fluem em resposta a forças naturais. É isso aí, é hidrodinâmica. Muito bem. Muito bem. This 24/7 lecture will be delivered by David Hu, professor of mechanical engineering and of biology at Georgia Tech. And he's winner of tem uma prima minha que está estudando no Georgia Tech. the first for his research on urine. Jogando vôlei lá. The second for his research on why wombats make cube-shaped poo. Dos wombats. Esse foi ganhando em física. Water in the human body. First, a complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark, get set, go. An adult human consumes 8 cups of food and drink per day. Why do we need so much water? Water is needed so your organs can produce liquids. Chewing food generates 6 cups of saliva per day. The stomach adds 6 cups of gastric secretions, including acid for digestion and mucus for protection. The liver adds 4 cups of greenish bile to help digest fats and stimulates peristalsis. The pancreas produces 4 cups of digestive enzymes. The small and large intestines add 8 cups of secretions and 1 cup of mucus for absorption of fluid. Não acabou, já era, gente. In 7 words. On your mark, get set, go. Your organs make and absorb water constantly. Seus órgãos fazem e absorvem água constantemente. É isso aí. Órgão, no final. Água no corpo humano. Essa é a melhor explicação. Muito bom.
Rapidamente aqui, só dar um salve aqui, ó. Opa, Helder. O Helder tá aí. Mini opera, but this year we have a O discurso de abertura é muito bom, né? Aguardo o encerramento. non-opera. There will be 4 songs, plus or minus 0, about water. Eduarda. Bom, agora nós temos a ópera. Eu vou deixar aí para vocês ouvirem. That I sound pretty squalid when I speak of my dear darling child. When I say she's not completely solid, you may say my speech sounds pretty wild. My dear daughter is mostly water. That's nearly all of her physics. Vocês estão reparando que eles estão com várias moléculazinhas de água no corpo? Na testa? Eu demorei um pouquinho a entender o que era isso. Mas, sim. So much water in my dear daughter, at least 2 liters of micturation that never bitters, it just keeps flowing along. You and me, we sweat and pee. Nós fumamos e mijamos, é isso aí. Eaten in harmony, liquids in, liquids out. Somehow it'll balance, I have no doubt. I get weary of speculating just how much. Eu fico pensando que as pessoas escreveram a letra dessa música e ainda fizeram música para ela. Than 60%. Measurements made of 11 females. Dados experimentais, velho. And a high of 59. These details tell us the rate, the complete extent. This is just rheology. I need make no apology. We calculate absorption rate. What we don't know, we estimate. Na química funciona assim também, Guto? O que a gente não sabe, a gente estima? É um pouco menos, mas sim. A engenharia faz um pouco mais disso. Faz. Pi ao quadrado é 10. Foda-se. A redonda é tamanho. Não vai ter mais? Mais um ato? Eles são, se não me engano, são 4 atos, tá? Mas esse é o primeiro ainda, tá? Todo ele. Ah, é, meu Deus do céu. Vamos, enquanto eles ficam cantando esse negócio, aí vamos dar um oi pro pessoal aqui, ó, Zora, que vai... Vamos lá. Ver se você reconhece o pessoal aí, ó. O Gesiel você conhece, secretário lá da Química. Ah, agora sim. Seja bem-vindo aí. Ó, aqui está o Olívio, 70 anos, aqui aposentado, não conhecido. Veio conhecer hoje. Olha só, legal. Vez o IgNobel pelo que eu entendi, é o pai aqui do como é que é? Sildonir, né? É isso? Ah, sim. É isso. Esse é o Gabriel. Acabou?
Acabou? Acabou. Eu volto com mais gente. Vamos lá. Saúde pública. Saúde pública. Agora, isso é importante. Os melhores instrumentistas de todos os tempos, só que ao contrário. Winner is from South Korea and the USA. The Coreia do Sul, Public Health Prize is awarded to Sung-min Park for Tem uma inventing privada the ali atrás Stanford também. toilet, a device that uses a variety of technologies, including Ô, a louco. urinalysis dipstick test strip, a computer Uma vision privada que system faz for teste de urina. medication analysis, Sim, tem E exame de fezes. Oh, meu Deus! Ah, não! And a telecommunications link to monitor and quickly analyze the substances that humans excrete. The prize will be presented by Nobel laureate Artem. O negócio é pra tirar foto da bunda, velho. Congratulations. I have a very special prize for you. Let me congratulate you on dropping lots of knowledge. Não pode ser, velho. Making a huge mark on science and creating a golden opportunity to human health with your free-flowing ideas. Vocês entenderam que a privada, ela faz análise de urina, análise de fezes, vê o esfíncter e tem link para a internet para mandar isso direto para análise. Ué. Depois da impressão digital, a impressão anal. Isso. Foi preso o bandido porque ele fusou o Yes. I think, we have a very exciting moment here that we can analyze human excrete every time you go to the bathroom. So this is really a golden opportunity. Ideia boa. E os testes. Para poder funcionar essa ideia, tiveram que fazer alguns testes para ver que ia dar Tem que certo. calibrar, né? Before we forget, here's your $10 trillion bill. Até calibrar isso aí. Eu ia fazer uma pergunta para ela ficar, mas eu vou deixar para lá. That's this. This is such a meaningful and exciting. Thank you so much. I'll have it. I'll keep it in my mind. Thank you. Tem um protótipo atrás dele ali, ó. Sim. Tem, verdade. Such a brilliant idea because we spend so much time Tem uma analyzing. privada aqui do lado. A direita é uma privada dele, ó. Cheia de Sim. adesivos. Tio é muito louco. É verdade, o vaso é um vaso. Vocês estão perdendo o melhor. Olha lá. Meu Deus, Aqui, né? Olha o template. É um vaso com uma planta. Olha lá, não, olha o pensador, que coisa linda, cara. With respect to making this actually be used in the field, is this someone actually using it? And I assume there are some privacy concerns, especially you have a camera in there. I would think some people would mind that. Our sensor is such a almost like a perfectly passive, which means you don't have to do a thing. So you just do application and information, we analyze it. That actually caused lots of privacy problem, because we're collecting all the data. Tiveram muitos problemas de privacidade. Você jura? Não. I'm honored to be standing here. I really want to toilet to accept this year. Ai, tu vai pra privada e quer privacidade? We've all heard about Bill Gates' interest in a toilet. But Bill, I believe you're missing a critical element. Our toilet can do more than keep us clean. They can keep us healthy. So here's my shout out to you. Let's transform hygiene into healthcare, because the ultimate goal of hygiene is effective healthcare. Thank you all for this honor, and remember, don't waste your waste. Don't waste your waste. Embaixo da estátua, cara, sensacional. Poxa vida, olha. Você vê que eles têm bem mais recursos que a gente. Communication prize. Comunicação. Parabéns.
The winners are affiliated. The winners are affiliated with Argentina, Spain, Colombia, Chile, China, and the USA. The communication prize is awarded to Maria Jose Torres Prioris, Diana Lopez Barroso, Estela Camara, Sol Fittipaldi, Lucas Cedeno, Agustin Ibanez, Marcelo Bertier, and Adolfo Garcia for studying the mental activities of people who are expert at speaking backward. Muito bom! Laureate Esther Duflo. Muito bom! Cara, esse eu gostei. Eles, só para o pessoal que não entendeu, eles estudaram a atividade mental de pessoas que são muito boas em falar de trás para frente. Olha só. Isso eu gostei. Eu achei genial. Thank you very much. We couldn't be more happy and excited about this. Well, maybe you could, because you're also getting a $10 trillion bill. A piada que rolou ali agora foi: eu não poderia estar mais feliz por ter recebido esse prêmio. Ele falou: então fica mais feliz que eu vou te dar essa nota aqui. Pode sim. Speaking backwards in French. And I was wondering whether you were considering expanding your sample to France, because in fact it is something that people speak between themselves. It even has a name. It's called verlan. Although we tend to go syllable by syllable, which seems to be much easier than going phonemes by phonemes. So in French, the backward speaking has some feature of somewhat rebellious type of situation. Is something young people speak between themselves. Strangely enough, sometimes words are first pronounced backwards, like Arab becomes beur, which then becomes rebeu, which is the verlan of the verlan, which doesn't actually fall back on its feet. Some of the words have just made their way in the typical language. For example, thank you is French and is the merci in French, but I almost always say cimer to say merci, which I think is not associated with any particular outstanding activity in any part of my. Eu fiquei com uma dúvida. Yeah, so the word eu não sei o que é esse tipo de fala ao contrário deles, porque ela falou merci e falou cimer, ela só pegou as mesmas sílabas e falou do contrário. Só que se tu inverter no som, isso não fica certo, né? Deveria ser algo como merci, istrne, uma coisa assim. Eu imaginei que fosse isso, tipo, realmente o espelho, né? Não só trocar sílabas. Não que seja fácil, né? Sim. Não merece mais o prêmio, então. Não, eu quero recontagem, impressa, auditável. Actually, part of our daily language nowadays was sort of hatched in those environments. The interesting thing is that it's also somewhat different from the specific phenomenon that we study, in the sense that these people, they invert their language sound by sound, and they can do it actually at the level of a full sentence or even something longer than that. Here in Spain, we also have a town in Canarian Island where they speak backward, and so it would be like it's not that unusual, but what we found to be unusual, it was like what Adolfo was saying, they could reverse pretty long sentences, so this was quite unusual. E gostaria de avisá-los que chegamos à metade, né? Que já temos 5 prêmios entregues dos 10. Olha que beleza. O de Química saiu junto com Geologia. De Física ainda não temos esse ano. We are happy to accept it. Backward speech is a window into the mechanisms our Vocês viram? Eu tinha perdido, tinha silenciado. Eles gravaram do contrário e falaram depois certinho. We happy to accept, né? Estamos felizes por aceitar o prêmio. Patterns in brain pathways supporting phonological and visual operations.
So this study uses unusual speech to understand key mechanisms of normal speech. And we are thrilled to crown it with this fantastic award. Thank you. Wignat? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mais um prêmio. The Medicine Prize. Medicina. The winners are from the USA, Canada, Macedonia, Iran, and Vietnam. Cabelo? Medicine Prize is awarded to Christine Pham. Go back. No nariz ali também. Tiana Pelo de nariz, hein? Vou chutar. As I mention your name, please. Tiana Eu perdi uma ali, acho que era Vietnã. Chuka, Margit Sim, Juhas, Vietnã. and Natasha Mashinskovska for using cadavers to explore whether there's an equal number of hairs in each of a person's two nostrils. The prize will be presented to them by Nobel laureate Eric Maskin. Vocês entenderam? Be so notable. Congratulations. Eles analisaram se a quantidade de pelos do nariz das duas narinas são iguais em cadáveres. Não, gente. É, só não achei que era gente de. Here's your 10. Essa existiu. Nossa. Ó, matei a pau essa. Mas que beleza, hein? May I ask how you got into such a hairy subject? So I'm going to take this one. We study actually hair loss, alopecia, conditions where people lose all of their hair on the body. And one of the sites where they don't have hair is the nose. And nose hairs are important in preventing the body from getting sick. So do these patients have higher risk for getting sick? And why? And we went through all the textbooks, you really couldn't find anything. Now, where the hairs are, do they go this far? Do they go this far? How long are they? Are they black? So we were like, we have to figure this out. But you were also interested in comparing hairs in the two, in the. Não é recomendado usar porque você... Não é recomendado porque você perde um filtro natural, mas é claro que se estiver saindo do nariz é feio, né? É, aquele pincelzão tigre assim para fora não fica bonito, né? Não. Had only one side gone, so we didn't know if that's something that was unique to the condition or that was something that was inherent to all of us. Oh. And in most cases, is it the left or the right that predominates? Não, tá perguntando se So mais do pelo that direito ou do the people esquerdo que that você did menos this on the ground. So Christine, Kiana. Yeah, so it's honestly like very different per person. We counted about like 20 nose hairs and everyone would have like some variety. And I would say like with like the mean there were about 120 nose hairs on the left nostril, then 112 for the mean nose hairs on the right. So maybe the left predominated a little bit for this study. And do you have a theory which explains this discrepancy? So actually it was non-significant, the difference between them. So ultimately I feel like it's kind of the same amount of nose hairs in each nostril, just varying by a couple of nose hairs. Eu não peguei a quantidade, mas tem 100 e poucos pelos em cada uma das narinas e a diferença não é estatisticamente significativa, né? Que bom. Nose hairs. And you know what occurs? Who doesn't have any nose hairs? Are alopecia patients. No, I didn't know that. What are nose hairs for? That's a very good question. I looked through all the anatomy books. Not a single thing on nose hair. We need to study this. Sure, that sounds reasonable. On cadavers. Okay, thank you. Okay, that's what we did. We studied nose hairs in 20 cadavers and found that there were about 112 to 120 nose hairs in each one of these nostrils.
So we also found that the hairs tended to grow mainly in the frontal location of the nose and essentially only grew up to about 1 centimeter inwards. This supports its presumed local role onde mais as a cresce o protective pelo no nariz, barrier eles from fizeram também, olha environmental só. exposure, as particles theoretically deposit more on hairs in the front nostril than along deeper passages. We hope this research raises awareness of the importance of nasal hairs, especially in our alopecia areata patients in which their loss results in an increased risk of allergies and infection. So thank you for this noseworthy award. Voltamos às palestras de 24/7. This 24/7 lecture will be delivered by Jasmine Nerodi, Assistant Professor of Organismal Biology and Anatomy at the University of Chicago. Her topic, geckos running on water. First, a complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark, get set, go. Geckos living in places with the monsoon season have to move quickly on both land and water. Anyone who has swam or done water aerobic knows that water provides much more resistance than air. So these geckos need to sort out a way to keep most of their body above the water surface. Geckos slap the water to create air bubbles to walk along. But they cannot slap as hard as other bigger water walkers and need a little bit of extra help. This help comes from their bellies, which are water repellent and let them use surface tension for an extra boost. And now a clear summary that anyone can understand in 7 words. On your mark, get set, go. Geckos' bellies help them walk on water. A barriga dos geckos ajuda eles a caminhar sobre as águas. Muito bem. This 24/7 lecture will be delivered by Nadia Dominici, Alberto Minetti, and Yuri Ivanenko. They and their team were awarded the 2013 Ig Nobel Physics Prize for discovering that some people would be physically capable of running across the surface of a pond if those people and that pond were on the moon. Nossa. Their topic, eles conseguiriam caminhar na água se a pessoa e o lago estivessem na lua. A complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark, get set, go. On the Earth, some lizards and birds may run on water. Humans are too heavy for that. Although, supported by theoretical model, our experiments simulated moon gravity show that running on water helped with smaller fins is feasible. The performance lasted about 10 seconds, but on the real moon, water cavity surrounds the feet will fill more slowly, making it easier to run. The next lunar fleet. Meu sonho é falar inglês com esse sotaque da tia aí. A clear summary that anyone can understand in 7 words. On your mark, get set, go. Running on lunar water. Yes, we can. Correr na água lunar. Sim, você pode. It's time for the second song in our mini non-opera about water. Meu Deus. Então, gente, agora nós temos a segunda canção da mini-ópera. Coragem. Tá falando, Guto, o que foi? Não, coragem. Coragem. Meu Deus do céu. Só recapitulando, nós já tivemos o prêmio de Química e Geologia, de Literatura, de Engenharia Mecânica, Saúde Pública, Comunicação e agora o de Medicina. Assim como no prêmio Nobel, nós temos os Estados Unidos se destacando com 4 indicados, com 4 vencedores até o momento. Em segundo lugar, nós temos 3 países: China, Reino Unido e Malásia. Duas indicações cada um. Despontando aí. Sim, potência Malaya. Viu? Mas tudo pode acontecer, ainda que tem outros prêmios, né? Já diria o famoso filósofo Joseph Klimmer, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Aguardemos. Sim. Eu vou deixar o volume assim para a gente ir conversando, porque o pessoal pode ir lendo as letras ali, qualquer coisa a gente comenta a letra em cima, que esse pessoal cantando ópera dói um pouco no meu ouvido, pelo menos. Dói. Não é das coisas mais legais. Vamos ver aqui, olha. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui... veio todo mundo. Veio ele, veio a aluna dele, o pai dele. Tá aqui também.
Quem mais que eu não falei? Um salve aqui. A Ana pede para a gente comentar a conclusão dos estudos também. Isso está sensacional. Conclusão dos estudos? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, o que a gente pode tirar de implicação sobre a quantidade de pelos do nariz de um cadáver? Eu acho que essas conclusões fogem da nossa humilde e modesta capacidade, né, Zorak? No caso ali, eu não sei se vocês pegaram, mas eles estavam falando que o estudo deles originalmente era sobre a alopecia, ou alopecia, eu não sei como é que é a pronúncia, que é o estudo da perda de pelos, cabelos no nosso corpo, né? O cara fica... Você careca, e aí eles... no nariz. Sim, aí eles estavam querendo ver se tinha alguma índice de perda de pelos de nariz. E aí eles resolveram. Não, eles procuraram, a mulher falou que eles procuraram, a pesquisadora, e não acharam nada na literatura sobre isso. Aí ele falou que ela, como outra pesquisadora, falou, vamos pesquisar esse tipo de coisa. Sim. Em cadáveres. Pegar gente, pessoas vivas, ia ser mais difícil. Aqui ela explica, ó, se tem mais pelos à esquerda, direita, eu acho que ela quer a conclusão em 2 estudos mesmo. Aí tá. Pelo que eu entendi, eles falaram que tem mais em um deles, eu acho que era no left, né, no lado esquerdo, mas só que esse número não era significativo, tá? Não quer dizer que todo mundo vai ter o que é a tendência, o que é o geral, então a estatística não era significativa, tá bom? Então, não dá para tirar uma correlação disso daí. Para vocês, em questão, assim, realmente, na ciência, qual estudo que vocês pensaram, caraca, esse realmente gostei, fez sentido, enfim. A gente tem que lembrar o que já foi, né? Olha, que faz sentido, tá? Realmente daqui, por mais invasivo, anti-privacidade que seja, é o da privada. Porque vocês viram que a ideia do estudo era avaliar se as pessoas estavam com Covid. Eu gostei muito do da aranha. E aí você já percebeu. O da aranha? O da aranha também. A aranha é legal. É porque eles queriam saber se as pessoas estavam indo para a universidade com Covid. Sim. Sim. Realmente, então, esse foi o ponto de partida. Se for olhar, a ideia, ela ativamente teria um retorno maior do que o da aranha, né? Sim. Você não vai no mercado, vou comprar aqui uma aranha morta para pegar um negócio que fica fora do meu alcance. Olha, eu não sei nem se eu compraria uma aranha nem viva nem morta. Sabe o que isso me fez lembrar? Aqueles brinquedos de criança que tinha umas boquinhas, umas coisinhas que era de segurar, assim. Daí eles resolveram fazer isso com uma aranha. Tranquilo, normal. Pois é. E por que não fizeram com uma tarântula? Né? Você ia conseguir pegar muito mais peso? É verdade. Talvez tenha que ver como é que faz para agarrar certinho deles. Eu acho que vai voltar a cerimônia. Voltamos. This brief intermission. Agora temos uma pausa. Uma breve pausa. The second airplane toss is about to begin. Safety Vai first. jogar mais aviões em papel. Planes launched in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora só com os participantes que apareceram até agora, né? Sim. Lembrando que eu estou convocando todo mundo do laboratório para fazer isso a partir do ano que vem. The IgNobel Prize ceremony has essentially no funding. So we invite you, yes you, dear friend, to donate a little money or a lot. Eles estão pedindo contribuição para manter o prêmio. Help us keep the IgNobel Prizes alive and well for next year. Tem uma loja no site deles também, tá? Dá para comprar coisa lá deles. Tudo em dólar, infelizmente. Donate Vou at mandar our 30 website. milhões, 30 trilhões de dólares do Zimbábue para eles. Lá, Thank you. Thank you. And now, mais um prêmio. The Nutrition Prize. Nutrição. Esse vai ser
Prêmio de nutrição. Winners are from Japan. The Ig Nobel Nutrition Prize is awarded to Home Miyashita and Hiromi Nakamura for experiments to determine how electrified chopsticks and drinking straws can change the taste of food. Não é novo não, hein? The prize will be presented by Nobel laureate Peter Doherty. Congratulations. I am truly delighted to be asked to award this prize. Entenderam? Sim. Eles utilizaram os hashis, os hashis e canudinho eletrificado para as pessoas que estavam ingerindo para verificar se isso mudava o gosto das pessoas. Vou falar para vocês que isso não é novidade, porque isso já é feito desde que a eletricidade é estudada no século XVI, tá? Então, depois eu comento o caso. Voltamos ao prêmio. Our prize could possibly be awarded, and it now remains for me to pass this prestigious award to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. And here also is your $10 trillion bill. Hey. Yes. Thank you so much. Thank you. We made many tableware like spoons or bowls, and Hiromi has a kind of tableware of forks. Yeah, and as for me, it is being commercialized and will be launched this year, perhaps. And can I talk? Please, Sorry? yes. Electric taste also contributes to creation new taste experience, I think. For example, I already have found a method to manipulate the position where the taste sensation is induced, and I can move the taste using electricity. Pode mudar o gosto conforme onde coloca a eletricidade na boca da pessoa. Vai modificando a tensão e a pessoa vai sentindo gostos diferentes. To see whether it's permeated into our social environment. Yeah, I'd like to ask a question to all of you. Have you ever tried to leak the battery? You know, especially 9-volt batteries. So yeah, you did all the time when I'm putting it in equipment. That's how I test whether it's a live battery or not. Okay. And if it doesn't spark, I perguntou se o throw it cara out. sempre já lambeu aquelas baterias de 9 volts, ele sempre faz para testar, né? Also my lambe pedra, outro lambe bateria. Cientista gosta de lamber as coisas. Sim. Various electrical shocks in various sites were administered as a child. I see. Not always pleasant. I'm very happy to hear that, because basically our research starts that kind of experience, I think. Yes. Yeah. So it enhanced. O prêmio é de nutrição, mas toda a fundamentação que eu estava explicando é fundamentação física, porque tem a questão da resistência da comida, resistência da língua, que está até escrito ali, da tensão aplicada. É totalmente um prêmio de física, tá, gente? Não queira roubar, que é de nutrição. Não, mas é que as áreas são interdisciplinares, né, Guto? In our wellness and health, the reason is that electric taste is a taste with no nutritional value. Honored to receive this award and appreciate everyone who has supported this research. The purpose of this paper is to use electrical stimulation for augmenting taste in eating and drinking. The main contribution of this paper is proposing a tableware type stimulation device that changes the taste of food and drinks. Not only for electrical stimulation, we hope that research on eating augmentation technology will grow in the field of HCI. And we have subsequently demonstrated that it can increase the saltiness of food and found that it has the potential to contribute to health.
Pode aumentar a sensação de sabor de salgado na boca. We launched this Olha. under the name electric salt. And also, I'm expanding my research to include taste displays that reproduce taste even remotely. And I call meu pai amado. Olha lá. Olha lá. Dá para lamber a televisão agora. E sentir o gosto. Isso ficou sensacional. Melhor que a rocha. Melhor que a aplicação privada, não. Education Prize. O educação, agora Agora muito winners are from Hong Kong. The winners are from Hong Kong, the UK, the Netherlands, Ireland, the USA, and Japan. The Education Prize is awarded to Katie Tam, Cyania Hoon, Victoria Hui, Weinan van Tilburg, Christy Wong, Vivian Kwong, Gigi Yuan, and Christian Chan for methodically studying the boredom and students. The prize will be handed to them by Nobel laureate Marty Chalfie. Alunos que estão acompanhando, professores que estão acompanhando, eles estudaram metodicamente o tédio de alunos e professores. Nossa senhora, hein? A amostra não faltou. Com certeza, tem muita gente para estudar isso. O problema é voluntários. Né? Nossa. Were asked to rate the boredom of their teachers and how bored they were for a couple of weeks. And I wondered, did they get bored with the study as you proceeded through the 2 weeks? O tédio antecipado e o tédio após a aula. Ele foi analisado. Não, o melhor foi o cara falando, será que eles ficaram com tédio fazendo esse estudo? Como é que é, Duda? Eles falaram ali, o cara comentou, será que eles ficaram com tédio fazendo esse estudo? Olha, é uma hipótese a ser testada também. O tédio em pesquisadores. Ai, gente. Criaram até um modelo, olha só, gente, é muito científico. Os caras criaram um modelo para explicar o negócio. And also your $10 trillion bill. Não, mas o que olha a universidade, né? Sim. King's College, gente. You made us. Now you can quit. Não. We really want to have the motivated students in our classes. É legal que nesse gráfico está mostrando que em todos os momentos o tédio aumentou depois da aula. Sim. I was wondering if we gave the first lecture, and instead of trying to be as inviting as we could to attract people into the class, we were as boring as we possibly could to be able to weed out the ones that say, oh no, this is not for me. So have you tried that? Yeah, it is those who can withstand boredom who tend to show up. But then again, in science, we probably want also some people who are find it difficult to deal with boredom, right? Who need that stimulation and search and things like that. Probably a combination of students that are easily bored and not so easily bored, at least for science, would be the best situation. A tela de fundo do cara era um monte de gente dormindo. I'm bored. E estudante. I'm bored. Okay, we get it. Miss Sweetie Pool is bored. But why? And that is a very serious empirical question, at least to my collaborators, Katie Tam at University of Toronto and Weinan van Tilburg at University of XX. 2 papers were cited by the award committee. The first one suggests that we are bored because we expect to be so. We demonstrate that our expectations walking into a classroom can influence the extent of our boredom. In other words, if you expect to be bored by me, chances are you already are. I'm bored. In the second paper, we looked at how teachers' boredom affect their students. We found that if the students thought their teachers were bored while teaching, they too felt more bored, which in turn made them less motivated to study. On behalf of Katie, Weinan, and our teams, we thank the teachers and students who participated in our studies. We also thank Mark and the award committee for overcoming their own boredom by creating this award that makes us laugh, then think. Please stop.
I'm bored. Basicamente, eles comentam... Não, tem mais um prêmio agora? And now, Não. It's time for the third and final airplane toss. Não, mais uma jogada de aviões. Eles comentaram que, basicamente, se você vai para uma aula achando que a aula vai ser chata, que o professor é chato, você vai ficar entediado. A culpa é dos alunos, viu, Guto? Nossa! Meu, galera! Meu Deus. Nossa. Fazer isso. Opa, mais um prêmio. Psicologia. Meu Deus. The winners are from the USA. The Psychology Prize is awarded to Stanley Milgram, Leonard Bickman, and Lawrence Berkowitz for experiments on a city street to see how many passers-by stop to look upward when they see strangers looking upward. Quem nunca? Nobel laureate Francis Crick. This insightful work helps us to understand ourselves. Uma pesquisa para verificar por que pedestres param para olhar para cima se tem algum estranho olhando já para cima. Quem nunca, né? Tá lá o cara olhando para cima, chega o cara aí. Opa! Thank you. Não. And of course, you also get a $10 trillion bill. And É realmente um estudo do comportamento humano, né? Tipo, que nem... É muito comum a pessoa ver uma fila e entrar na fila sem saber o porquê daquela fila. Que engraçado. Um amigo meu sempre falava que tem um amigo meu que falava que o brasileiro entra na fila para saber para que é a fila. Sim. É incrível. Esse é o paulista. Paulista também? Não, acho que é o brasileiro, Guto. Ah, mas a gente gosta, hein? Well, since the study Lá a was done gente in gosta. 1968, I didn't worry about that. Thank you for this award. The senior author on this publication, Stanley Milgram, is world famous for the studies he did on obedience. Unfortunately, he passed away at the age of 51 in 1984. I was one of his first advisees in a seminar with 17 students in 1968 when we did this study. We looked at the relationship between the size of a crowd ranging from 1 to 15 composed of members of the seminar. We were standing on 42nd Street, Manhattan, looking up at a building that then held the City University Graduate Center. We filmed the reaction of the crowd from the 6th floor. As the size of the stimulus crowd was increased, a greater proportion of passers-by adopted the behavior of the crowd. With one stimulus person, 4% stopped and looked up, while with 40%. 4%. This publication has been cited over 700 times, with a dozen times in just the last few months. The Physics Prize. Depois a gente comenta. Física! Aleluia! E é o último prêmio da noite. The winners are from Peixinhos do mar. Galicia, Switzerland, France, and the UK. The Physics Prize is awarded to Beato Fernandez Castro, Mariana Galicia. Peña, Enrique Nogueira, Miguel Gilcoto, Esperanza Brulon, Antonio Comasagna, Damian Buffard, Alberto Rivera Garabato, and Beatriz Moreno Carvalho for measuring the extent to which ocean water mixing is affected by the sexual activity of anchovies. No. The prize will be presented to them by Nobel laureate Wolfgang Ketterle. So, I assume that's a big moment Tá, now. eu vou precisar de um pouco mais de tradução para isso aqui. Eles verificaram, mediram o quanto que
a mistura das águas do oceano pode afetar a atividade sexual de peixe, né? Não sei que peixe que era. Não, mas eu acho que, na verdade, a atividade sexual deles que muda a extensão daquilo para a água, entendeu? Ah, claro, entendi. Aí eu só te pergunto outra coisa. Acho que quando eles se agrupam mais... Tipo, a frequência das ondas, assim, aonde que vai a extensão dessa atividade sexual deles. É onde atinge. Mas é uma orgia. É verdade. Para chegar nesse ponto, eles são anchovas. Eu fiquei curioso para saber que cálculo físico tem aí. Eu achei o da colher lá do Hashi mais física do que isso, sinceramente. Mas daqui tá falando sobre... estuda sobre efeito de turbulência na água. Por isso, a mecânica de fluidos envolvida. Olha lá. Of mixing? That's a tricky question. Alberto, do you want to answer that? I think this process might be important on coastal regions with lots of fish. We don't think that it's necessarily important on a global scale in the open ocean, but when you're talking about coastal regions, if you have models that are trying to reproduce the behavior of those coastal regions, then one should think about this process for sure. And will there be any more detailed follow-up studies on this phenomenon? Nothing is yet definitely planned. I think that the contribution to the open ocean circulation, I'm still thinking it's kind of not a closed question. There are animals moving up and down the water column every day, from very deep to the surface. And yeah, I think there is a consensus that it doesn't matter, but I kind of don't believe it, because people used to think also that it doesn't matter even in the coastal ocean, and we show that it happens. So we should think of reassessing this. It's challenging. Wouldn't it be beautiful if we have to put whales in climate models? Claro, analisar baleia no lugar do bicho. Very important, but so well, I wish you well, and I hope with this, additional popularity and fame, you will have no problems to receive funding for your future work. Well, I have $10 trillion, so I think I'll be fine. Yeah, we don't need any more funding. Right? Muita fama, né? Vou ganhar $1 trilhão. It is different. Maybe the anchovies are the real source of some mixing and turbulence. Yeah. It seems that their effect doesn't propagate to larger scale, right? It dies off. Yeah. Or it just tips the balance in an unpredictable, unstable system. Chaotic systems are unpredictable, and because the solutions diverge for small change in initial conditions. And if the anchovy changes an initial condition, that would mean later on the system can behave very, very differently. But it's more sistemas caóticos, né? Sim. Aí, ó. Why should you care about anchovies having sex? Turbulent mixing caused by winds and tides is key for the ocean, driving the global circulation and delivering nutrients to marine life. But what if fish, while swimming, also mix the ocean? Oceanographers used to think that fish are too small for that, until... In summer 2018, off the Norway Siberia Peninsula, we observed strong turbulence for 15 nights. Intense acoustic signals and sampling nets full of tiny eggs revealed that this turbulence was caused by large aggregation of mating anchovies. In the Nile frenzy, anchovies stir and mix the different water layers. Key to this extraordinary finding is that summer winds in this region raise cool deep waters very close to warm surface waters, allowing the libidinous little fish to mix them together. Parabéns. Olha a equipe no bar fazendo a pesquisa. Gastaram dinheirão, hein? Pô. This 24/7 lecture will be delivered by Andrea Sella, professor of chemistry at University College, London. His topic, medium density amorphous ice. First, a complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark,
Get set, go. Ice floats, right? Its solid-state structure keeps the H2O molecules apart, lowering its density when you freeze it. Can you smash this structure? Using a cryomill, a machine used to grind frozen salami, don't ask, we saw the crystal structure fall apart. X-ray diffraction peaks vanished, calorimetry showed a huge exotherm, and the density measured by our community people rose until it exactly matched that of liquid water. We had made medium density amorphous. And now a clear summary that anyone can understand in 7 words. On your mark, get set, go. Go. Ultra cold, smashed ice neither floats nor sinks. O gelo esmagado, ultra frio, nem flutua e nem afunda. Agora nós vamos para o último ato da mini ópera. E, gente, temos os 10 prêmios. Pois é, né? Acabou. Fechou. Calma. Como que estamos, tem mais coisa, lembra? Como que estamos de nosso ranking dos países, Zorak? Como é que estamos? Dos países? Então, como não vai ter mais premiação, já podemos fechar esse pacote, né? 10 prêmios. Recapitulando. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. O cara tá gritando bastante. Química e Geologia, Literatura, Engenharia Mecânica, Saúde Pública, Comunicação, Medicina, Nutrição, Educação, Psicologia e o último agora, o de Física. Vários países ganharam uma única indicação, né? Vou começar por eles. Então, Galícia, Irlanda, Holanda, Hong Kong. Não são só países, né? São territórios também. Irã, Macedônia, Canadá, Chile, Colômbia, Argentina, Coreia do Sul, Índia, Finlândia e Polônia. Esses foram um único agraciado com o prêmio. Hoje o Brasil recebeu 0 prêmios. Então, duas indicações nós temos aí. Diga. Ficamos devendo esse ano, mas eu acho que ano que vem, quem sabe, hein? Vamos fazer o nosso, Zorak, vamos fazer o nosso. Levar o nome da UDESC para todo mundo. A China recebeu 2 prêmios, a Espanha recebeu 2 prêmios, Japão, Malásia e França. Foram 2 prêmios para cada um. 2 indicados, 2 agraciados. Tá bom. Em segundo lugar, é isso? Em segundo lugar, nós temos o Reino Unido, com 4 pessoas que ganharam. E em primeiro, para variar a brincadeira, Estados Unidos, com 6 premiados. Até quando para ser ridículo, eles conseguem. De jeito. Sim. Tem como competir. Mas olha, eu não dá. Estou impressionado mesmo, esses prêmios são sensacionais, mas eu para mim, depois daquele ali da bacia da privada ali, ó, da privada acabou, né? Perdeu ali. Aquele ali não tem jeito de ganhar. Ali, pode vir aranha, pode vir chuva, pode vir o que for, mas gente, tira a foto o negócio. Aí os caras preocupados com o reconhecimento facial por câmera. Mas se pode. É muito invasivo isso. Mas não. É a única coisa que não vê a face, né? Invasivo vai tirando foto no teu. Pois é. Quem vê cara não vê. Deixa pra lá. Isso. Deixa pra lá. Ai. Vocês estão vendo por que a gente não colocou o nosso nome de verdade aqui, né? Não convém. Gente. Só a Duda é neutra ali. Eu queria ter falado mais, confesso, mas algumas vezes eu fiquei sem palavras. Algumas coisas que eu... O silêncio fala muito. Voltamos? Berko Gleason will deliver the traditional Ig Nobel goodbye. O discurso de encerramento, gente. Opa. Goodbye. Goodbye.
Normally, at this point, we ask everyone in the ceremony to gather, please, at the front of the stage for a pointless photo opportunity. With the pandemic, that's not possible. So instead, here's a 10-second long look back at tonight's ceremony. 10 segundos de como é que foi a premiação durante todo o dia de hoje. Olha lá. Quem perdeu, esse foi a cerimônia em 10 segundos. Very knowledgeable people. Take a look at what they did. Here's a 5-second long look back at tonight's ceremony. Agora em 5 segundos. If you'd like to help the Ig Nobel Prize ceremony continue, maybe for another 33 years, please donate a little money. And if you want to discover more things that make you laugh and then think, please subscribe to the magazine, The Annals of Improbable Research. You can do both those things at our website, improbable.com. We hate to say goodbye. So just before we finish, here is a 1-second long look back at the entire segundo agora. Meu Deus. We hope that next year the pandemic will have been tamed, damn it, and we can do the 34th first annual Ig Nobel Prize ceremony with all of us back together in Sanders Theater. Now, on behalf of the Harvard-Radcliffe Society of Physics students and the Harvard-Radcliffe Science Fiction Association, and especially from all of us at Improbable Research, please remember this final thought. If you didn't win an Ig Nobel Prize this year, and especially if you did, better luck next year. Thank you. Ai, melhor mensagem no final, gente. Se você não ganhou o prêmio do Ig Nobel esse ano, mas principalmente se você ganhou o prêmio, mais sorte no ano que vem. Essa me pegou, essa foi muito boa. Muito bom. E é isso aí, gente. Demos o encerramento da cerimônia. Não precisamos mais. Sensacional. Passar ali agora. Sensacional. Eu queria, Zorak, só para né, se alguém sobreviveu a isso tudo, siga, tem aí, ó, rede social aqui embaixo. Cadê o negócio aqui? Ó, gente. Embaixo. Tem nosso Facebook, viu, seu Olívio? O pessoal daí do Facebook, Instagram. Não estamos no TikTok. Tem TikTok ainda, também. mas daqui a pouco. Tem também? Não tem? Tem, já tem. Já postei um meme essa semana. Não precisa atualizar aqui o TikTok. Mas é isso aí. Então sigam. Tem novos comentários aqui. Vamos ver o que é o pessoal. Seu Olívio mandou um salve aqui, bateu uma palma para nós. A Luana Santana achou muito bom. Ô, Luana, aluna nossa também. Mas... Ana, também, foi muito bom. Que é só bolsista, só aluno, só puxa saco também, ninguém aqui. Isso. Mas beleza. Tudo bem. O Gisrael devia estar vendo lá no departamento de química lá o negócio. Trabalhando e vendo. Cadê aqui? Tá meio travando aqui o negócio. Ó. Tem um aluno nosso, Pedro, da química, também está aqui. Cadê, meu Deus do céu? Muito bom. O Israel também. Israel também está aí? Ele colocou emocionante. É que tem um delay. Aparece lá que não apareceu para mim, mas aparecendo eu já coloco aqui na tela, ó. A Ana disse que o Juliano também está vendo. E o Gabriel falou: fui saber no mestrado que existe o Ig Nobel. Aqui, temos que fazer eles chegarem em mais tempo. Mais antes do pessoal. Sim, ó. Seguir nas redes sociais, aí, o Juliano vendo também. E aborrecesse. Agora está sabendo. Nossa, aqui tá complicado aqui. É muita gente assistindo, são milhões de pessoas assistindo, o sistema ficou comprometido aqui, mas agora... De todos os lugares da galáxia, transmitindo, assistindo o Ig Nobel. Campo Alegre conosco, enfim, tá. Sim. Todo mundo junto. Mas Campo Alegre desse planeta aqui ou de outro lugar? Não especificou, né?
Não disse. Eu não vou entrar nesses detalhes. Bom, gente, foi muito divertido estar aqui com vocês. Foi divertido acompanhar essa cerimônia. Caixa postal para mandar presente. Tá. Cartas dos fãs. Está encerrada a cerimônia. Vou finalizar aqui também. Então, é isso aí. Chega. Vamos embora, vamos jantar. Estou com fome. Isso, também estou com fome. Né? Agora já virou tradição. Agora todo ano vão ter que nos aturar. Vamos. E eu vou só muda a imagem para nós ficar maior aí, Guto. Para dar tchau. Ah, sim. Peraí, é que eu não estou acostumado a fazer essas coisas. Cadê aqui? Ó, o sistema travou, é muita gente assistindo aqui. Peraí. Eu cliquei, juro que eu cliquei aqui, ó. Bom, eu acho que cada um agora pode pegar um prêmio da sua memória que está ali e dar uma recomendação para o nosso público para fazer a despedida. Eu deixo a Duda começar. Abriu aqui, ó. Tá bom. Eu vou pôr até ela aqui. Peraí, Duda. Que eu vou pôr você em destaque aqui, ó. Lá. Olha, ela cheia para Duda. Duda, sua mensagem de despedida e qual o prêmio que mais te impactou? Bom, a mensagem de despedida é que eu achei que eu ia conseguir fazer isso séria. Errei. Eu achei errado. Achei errado. E o que eu mais gostei... Senhor, nenhum, mas calma. Eu gostei de todos, mas nenhum. Que sensação esquisita. Eu vou ter que ir com o da aranha. Eu achei muito bizarro você olhar para a aranha e pensar que nem a aranha armadeira, ela é bem famosa por ela fingir que está morta se encolhendo. Sim. E aí, quando você vai mexer nela, ela se abre e ataca. Então, isso é uma coisa que realmente... a pessoa olhar aquilo e ficar, caramba, o que mais que ela não consegue fazer? Claro que não é muito útil, né? Melhor dizendo, mas eu achei uma ideia muito sensacional, tipo, estudar isso. Eu gostei. Mas olha só, a gente tem que lembrar que a ciência não é para ser pragmática. Ela é para ser produzir conhecimento. Tá? Para que serve? Não sei, mas ela vai produzir esse conhecimento. E eu lembrei uma coisa que eu esqueci de comentar, quando eles falaram daquele experimento ali dos japoneses de nutrição, né, da elétrica. Tem relatos desde o século XVI, século XV, no livro A Formação do Espírito Científico do Bachelard, falando que já se tinha materiais eletrificados, né, eletrizados, para você ver o quanto poderia mudar o sabor na sua boca já. Então, taças eletrizadas, talheres eletrizados, inclusive mudança de propriedades sensitivas. Por exemplo, colocando um eletrodo na língua e um outro lá atrás, para ver uma influência no todo o trato digestório. Lá atrás lá atrás mesmo, tá? Tá. Século XVI, gente. A privada ia dar certo nessa época, nossa senhora. Guto, sua mensagem final? A mensagem final? Eu não sei também, eu fico impactado demais com essas coisas, muito emocionante. Eu fico pensando, a gente é vaidoso, né? Eu fico pensando se eu pudesse ganhar o que eu faria, né? Uma coisa dessa, assim, não sei. Com a fama. Minha meta de vida. O Nobel eu não vou ganhar mesmo, esse eu acho que não nasci para isso. Mas esse IgNobel eu acho que dá para arriscar. Eu vou pensar. Eu fiquei impactado com a aranha, impactado com a privada. Talvez juntar essas duas coisas ia ser interessante. Uma coisa... Eu acho que a gente pode pensar assim, vou lá fazer uma pesquisa e... Pega você, não sei uma coisa... Não sei. Então, toda vez que você tiver um pensamento, uma coisa assim, não, nem vou pesquisar isso aqui é muito idiota. Será? Será que isso não dá um IgNobel? Sim. Eu acho que essa é a lição que eu deixo assim, do prêmio. O quanto pode ser idiota para isso não receber um prêmio? Sonhe alto e às vezes nem tão alto assim também. Pode sonhar também. Não tem problema. Bem, eu acho que depois dessa deu, né?
E você, Zorak? Você não falou o seu. Para mim, tá, eu vou ficar com aquele prêmio dos caras de olhar para cima, tá? De que quando tu tá olhando para cima, sempre vai ter alguém que vai parar do teu lado e fazer isso também. Porque eu já fiz isso muito na minha vida. Eu adoro esse tipo de coisa, você não tem noção. É o princípio, né? O princípio da câmera da privada também, olhar para cima, né? Sim. Mas ó, eu acho que a lição que a gente tira daqui hoje é: na hora que tu for no banheiro público, olha se não tem uma câmera. Tá? E com essa eu dou tchau. Aqui não tem nem papel, vai ter. Só se você for com papel, aqui não tem nem papel. Não tem a tampa da privada. Tchau, gente. Não limpem com a câmera. Bebam água. Boa noite. E é Bebam isso. água. Tchau, Isso aqui, gente. acabei caminho. Tchau, crianças. Sucesso. Boa noite. Tchauzinho. Obrigada. Fomos.